A paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para nós darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na Epístola de Tiago, tá? E hoje nós chegamos na lição de número 3. Na lição de número 3 nós vamos falar sobre a importância da sabedoria humilde. O nosso tema hoje vai ser sobre sabedoria, tá? E baseado nesse tema sobre sabedoria, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1 e no verso de número 5, e depois você pula para o capítulo 3, do verso 13 ao verso de número 18. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 5, e capítulo 3, do verso 13 ao verso de número 18. Enquanto vocês abrem, eu queria fazer uma correção da minha segunda aula, queridos, tá? Foi observado pela irmã Lilian Faria, tá? Um deslize do professor. No calor da aula, eu cometi um equívoco. Eu disse e eu afirmei que quem leva Jesus para o deserto para ser tentado, eu disse que foi o diabo, e aí eu cometi um erro, tá? Foi no calor da aula, é óbvio, tá? Que jamais eu cometeria esse equívoco em sã consciência, tá? Eu cometi esse equívoco, eu afirmei, tá? Eu disse que Jesus foi conduzido pelo diabo, e é claro que não. O texto de Mateus é muito bem claro, no capítulo 4, que o Espírito de Deus o conduziu ao deserto, ao Bamídba, ao deserto, para ser tentado pelo diabo, tá? Mas no calor da aula, vocês sabem, né? A gente vai falando aqui e passa alguma coisa. Eu tenho o costume de não ouvir as minhas aulas, tá? Então, a partir dessa aula, eu vou ter esse cuidado. Antes de eu publicá-la, eu vou ouvi-la, tá? Para não cometer esse tipo de equívoco. Então eu quero ratificar aqui que essa frase minha não é uma teologia que eu sustento, tá? Eu não sustento essa ideia de que foi o diabo que levou, Jesus, tá? Mas o Espírito Santo o levou para ser tentado, aí sim, não pelo Espírito de Deus e nem por Deus, mas por ser tentado pelo próprio diabo, ok? Então eu peço desculpa aqui para vocês, eu estou ratificando a segunda aula, o propósito da tentação, tá? Que essa não é uma teologia defendida pelo professor Fábio Segantin, ok? Então isso eu queria deixar muito bem claro. Então hoje nós vamos falar sobre a sabedoria, tá? A sabedoria, tá? E eu gostaria de começar a minha aula perguntando a vocês qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento, tá? Para nós entendermos esse significado entre sabedoria e conhecimento, nós precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte, que a mente humana, que o pensamento humano em relação às coisas de Deus sempre estará de forma obscura. Todo pensamento humano em relação a Deus sempre estará de forma obscura, nebulosa. Isso você encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e no verso de número 21. Paulo ratifica isso ainda na carta aos Efésios, no capítulo 4 e no verso de número 18. E em outros textos bíblicos, nós sempre vamos ver o quê? Que o relacionamento entre pensamento humano em relação a Deus sempre estará de forma obscura. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, por natureza, a mente dele é neutralizada, ela é fechada, ela foi deletada em relação às coisas espirituais.
Então o homem ele só pode ter conhecimento e receber a sabedoria divina através do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir a minha fala. O homem só pode ter o conhecimento e adquirir a sabedoria em relação a Deus através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o pecado neutralizou as faculdades mentais do homem em relação à divindade, em relação a Deus. Então tudo que se relaciona àquilo que é espiritual, aquilo que é eterno e em relação a Deus está neutralizado, está obscuro, está nebuloso. O Espírito Santo precisa clarear, o Espírito Santo precisa dar luz, tá? Aquilo que é divino. É por isso que Paulo diz que hoje nós, novas criaturas, temos o que? A mente de Cristo. Se nós não fôssemos regenerados, que isso no original significa ter feito de novo, nós não poderíamos receber a mente de Cristo em pecado. É por isso que houve a necessidade de nós, seres humanos, serem regenerados. É o primeiro processo salvífico, é o primeiro processo dentro da teologia soteriológica. O que? A regeneração, o ato de Deus fazer novamente o ser humano, e esse processo se dar na mente. É por isso que Paulo afirma: hoje nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós pensamos como Ele, e para agirmos como alguém, nós precisamos pensar como esse alguém. Então é por isso que Deus age no nosso intelecto, na nossa razão, tá? Então eu gostaria de começar a aula afirmando isso: o pensamento humano em relação a Deus está obscuro, está nebuloso, tá? Então eu estou afirmando que o pensamento em relação a Deus ele é obscuro. Houve a necessidade de uma intervenção divina, e essa intervenção divina acontece através da regeneração. Através da regeneração nós fomos feitos de novo e nós recebemos o pensamento, a mente de Cristo, para agir como Ele agiu. E aí nós entramos na sabedoria. O que é sabedoria e o que é conhecimento? Conhecimento não tem nada a ver com sabedoria. Conhecimento é você conhecer uma determinada matéria. Conhecimento está ligado à faculdade mental. Conhecimento está relacionado àquilo que você adquire lendo, ouvindo e estudando. Por exemplo, se você ler a Bíblia, você aprenderá histórias bíblicas. Você vai aprender aonde Jesus nasceu, como ele cresceu, você vai aprender a cultura do povo, você vai aprender as histórias bíblicas de Davi, de Golias, você vai aprender a história de Josué, de Gideão, você vai aprender a história de Moisés, você vai aprender a história de Jesus, do apóstolo Paulo, as suas viagens missionárias. Isso você consegue de que forma? Estudando, tá? Você lendo, você ouvindo outras pessoas, você adquire conhecimento, tá? Então conhecimento ele está na área teórica. E o que seria a sabedoria? A sabedoria seria a praticidade do conhecimento teórico. A sabedoria seria o que? Essa gama de conhecimento teórico que você recebeu e que você adquiriu ao longo do tempo. Agora você vai praticar essas coisas. Você vai tirar as teorias do papel e você vai pôr em prática. Então conhecimento é teoria, sabedoria é praticidade, tá? E vamos afirmar uma coisa aqui, tá? Sabedoria, nesse contexto que nós estamos estudando, ela é completamente
divina. Não vamos confundir sabedoria nesse texto com a sabedoria que os homens adquiriram ao longo do tempo. Sabedoria aqui, presta atenção, não está ligada também a simplesmente a experiência. Vamos dizer uma coisa bem clara aqui, tá? Porque nós vemos ao longo do tempo pessoas que não têm nenhum relacionamento com Deus, que não teve nenhum conhecimento bíblico, mas que ao longo do tempo eles adquiriram o que? Experiência. E através dessas experiências eles souberam resolver alguns problemas da vida, tá? Nós temos grandes intelectuais, nós tivemos grandes espiritualistas, tá? Muito deles na Ásia, no Oriente, na África, foram homens que com a sua experiência e com a sua espiritualidade conseguiram transmitir para o seu povo algum tipo de experiência prática da vida. Mas essa sabedoria que nós estamos estudando, baseado em Tiago, não tem nada a ver com a sabedoria de Confúcio, não tem nada a ver com a sabedoria de Gandhi, não tem nada a ver com as sabedorias orientais, com as filosofias pagãs ou com as filosofias contemporâneas. Esse tipo de sabedoria é um outro tipo de sabedoria que não tem nada a ver com essa sabedoria humana, tá? Mas que sabedoria é essa então? Essa sabedoria, ela é a capacidade de percepção que o homem tem acerca daquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. Eu vou repetir. Essa sabedoria que Tiago ele está se referindo é o poder, é a capacidade de percepção e de compreensão acerca daquilo que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo. Então a sabedoria aqui, ela compreende o que? Ela compreende o ato de Deus, aquilo que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus Cristo. É a compreensão que o homem tem do plano da salvação. Sabedoria aqui é a compreensão que o ser humano tem do plano da salvação. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que essa compreensão daquilo que Deus fez por nós, através de Cristo, ela atinge 3 aspectos da vida, tá? Nós devemos sempre compreender o que? Nós devemos sempre compreender o que Deus fez por nós, através da salvação, o que Ele fez em nós, através da santificação, e o que Ele faz através de nós, através do serviço. Então, para o reverendo, para o pastor Hernandes Dias Lopes, Deus opera de 3 formas na vida do ser humano. Ele opera por nós, em nós e através de nós. Por nós, a salvação. O que eu não consegui fazer, Ele fez. Ele fez por nós a salvação. Ele fez em nós, dentro de nós, a santificação. E agora Ele precisa fazer algo através de nós. E o que Ele faz através de nós? É o serviço que nós prestaremos a Deus. Isso você encontra em Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao verso de número 10, que Ele opera por nós, em nós e através de nós. Essa sabedoria, a compreensão que nós temos de que Ele nos salvou, que Ele nos santificou para uma boa obra. Se eu não tiver essa compreensão que nós fomos resgatados por Ele, que nós fomos separados para Ele, e para quê? Para praticarmos boas obras, para praticarmos coisas para Ele.
A sabedoria, ela envolve o processo salvífico, o processo que Deus planejou para nós. Então Deus nos salva, depois Ele nos santifica, e depois Ele quer que nós praticamos coisas para Ele, não para ser salvos, mas porque somos salvos por Ele, precisamos praticar boas obras. Então o primeiro aspecto da sabedoria que eu queria mostrar para vocês é justamente esse, é o processo salvífico, é compreender aquilo que Deus fez por nós, através de Cristo. Então Ele nos salvou, Ele te salvou, Ele te santificou, porque Ele tem um projeto na sua vida, e agora Ele quer que você pratique boas obras, porque Ele lhe salvou. Então Tiago, no capítulo de número 1, e no verso de número 5, ele começa: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago, ele vai falar aqui também sobre o aspecto, lembra da última aula que eu comentei que o propósito da aprovação é fazer com que nós chegamos à maturidade cristã? Vocês estão lembrados disso? Agora, Tiago, no versículo de número 5, ele vai falar sobre a sabedoria. Do verso 2 ao verso 4, ele fala do que? De provação, de momentos difíceis. Agora, ele vem com a palavra sabedoria. Tiago, ele mostra vários aspectos da sabedoria. E dentre esses aspectos que nós falamos sobre o que é sabedoria, e que eu afirmei que sabedoria aqui é a compreensão daquilo que Deus fez por nós, e agora Ele quer que nós demos continuidade a esse processo salvífico. E eu afirmei na última aula que o processo de Deus é que nós alcancemos a maturidade. É por isso que Deus te salvou, porque Ele quer que você alcance a maturidade. E para que você alcance a maturidade, a aprovação faz parte desse processo. E aí diz um grande teólogo que a sabedoria, que a vida sábia é olhar para a vida com os olhos de Deus. Isso é muito interessante. A sabedoria é a maneira como você compreende o trabalhar de Deus na tua vida. Primeiro você tem que compreender que Ele lhe salvou. Você tem que compreender que Ele lhe santificou. Mas para quê? Para que você alcance a maturidade espiritual. É para isso que Deus lhe salvou. Então sabedoria, nesse aspecto da praticidade da vida, seria a forma que você olha, a forma que você compreende as coisas que estão acontecendo na sua vida. E esse teólogo afirmou que a sabedoria é o olhar para a vida com os olhos de Deus. É aquilo que eu afirmei no começo da aula. Hoje nós temos a mente de Cristo, e nós devemos então entender que as circunstâncias da vida nós devemos olhar com o olhar de Deus. Nós devemos entender que hoje nós temos a mente dele, e para nós pensar como alguém, nós devemos agir como esse alguém. E você só age se você pensa. Você não tem nexo de você agir de uma forma e pensar de uma outra forma. Isso é óbvio. As minhas atitudes são reflexo dos meus pensamentos. Então, esse teólogo afirma que a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Queridos, deixa eu dizer algo agora um pouco mais prático para nós. Quando Tiago ele afirma que se alguém não tem sabedoria, era para pedir a Deus que Deus lhe daria, porque Tiago tinha em mente o quê? Que aqueles irmãos judeus, eles não estavam compreendendo o propósito de Deus, eles não estavam entendendo o processo soteriológico, o processo da salvação, que Deus primeiro salva, santifica, para que o homem pratique boas obras. Queridos, olha a minha afirmativa: quando estamos sendo provados, precisamos de sabedoria
Mas para quê, Fábio? Para não desperdiçar as oportunidades que está nos dando para chegarmos à maturidade. É por isso que Tiago afirma no capítulo 1 e no verso 5, vocês precisam de sabedoria, porque a sabedoria é um mecanismo que Deus nos providenciou para não desperdiçarmos as oportunidades das provas, para chegarmos à maturidade. A sabedoria é um olhar crítico de Deus, que Ele nos disponibiliza para que eu possa entender que esse momento que eu estou vivendo na minha vida é um momento propício para eu crescer, não para eu regredir na fé. A sabedoria, ela me proporciona crescimento, e ela não pode me proporcionar o que? Regressão. Ela não pode fazer com que eu caminhe para trás, mas que eu avance. É esse o propósito da sabedoria. A sabedoria, eu preciso dela para não desperdiçar as oportunidades que Deus está me dando para alcançar a maturidade. Porque esses irmãos, parece que ao ponto de Tiago, eles não estavam entendendo. Eles tinham aceitado o Messias, eles estavam sendo santificados pelo Messias, mas na praticidade eles vacilavam. Na praticidade da vida, eles não andavam com a mente de Cristo. Por quê? Porque eles não entendiam o propósito da salvação. E Tiago então diz o seguinte para eles: vocês estão precisando de sabedoria. E eu quero interpretar esse texto no original. Olha o que diz no verso de número 5: e se alguém de vós tem falta de sabedoria. No original, nós descrevemos esse texto assim: sei que vocês não vão admitir, mas vocês necessitam de sabedoria. Tiago, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês são orgulhosos. Tiago aqui, ele está tocando na ferida do ser humano. Tiago, ele está tocando na ferida de todo ser humano. E qual é a ferida? Uma das feridas, o orgulho. O orgulho é um mecanismo diabólico que diz para mim mesmo que eu não preciso do auxílio de ninguém. E nesse texto, no original, Tiago está dizendo: eu sei que vocês não vão admitir, mas vocês necessitam de sabedoria. Tiago confronta a independência do ser humano. Por quê? Porque o ser humano é por natureza independente. O ser humano é por natureza, ele quer viver de forma isolada. Ele acha que ele pode resolver todos os problemas sozinho, sem auxílio de ninguém. E Tiago diz o seguinte para eles: olha, vocês não vão resolver sozinhos. Vocês estão precisando do olhar de Deus sobre as vossas vidas. Vocês precisam compreender o plano de Deus para a tua vida. As provas estão chegando e vocês estão perdendo oportunidades de crescerem. Essas oportunidades, elas são indispensáveis na vida de vocês. E vocês estão regredindo. Vocês não estão alcançando a maturidade. É para isso que Deus manda provações. É para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Eu sei que nessa vida será impossível. Eu sei que a estatura de varão perfeito alcançaremos na eternidade, mas aqui nós estamos caminhando, evoluindo, alcançando a maturidade espiritual. E para esses judeus, eles não entendiam isso, eles não estavam entendendo. Então Tiago vai na ferida deles, porque ninguém gosta de ouvir que é tolo. Seja sincero, irmãos. Nós, com toda a sabedoria, o professor, vocês, com sabedoria, com conhecimento acadêmico, conhecimento teológico, e alguém chega e diz para vocês: olha, você precisa de sabedoria, você precisa aprender a viver melhor. Aí você vai dizer: eu preciso aprender a viver melhor? Ou seja, estamos tocando nosso orgulho,
a nossa independência, na autossuficiência humana. Eu não preciso de você, você não precisa dar conselho para mim. Eu sei resolver a minha própria vida, eu sei resolver os meus próprios problemas. Ninguém quer ouvir que é tolo, ninguém quer ouvir que comete erros, ninguém quer ouvir que precisa ser ajudado por uma outra pessoa. E é justamente isso que Tiago faz. Tiago, ele diz para aqueles judeus: olha, vocês estão precisando de ajuda. Queridos, porque nós não podemos confundir conhecimento com sabedoria. Existem pessoas cultas e tolas. Existem pessoas com academicismo fantástico, mas são tolas. E existem pessoas analfabetas, mas que são sábias. Pessoas semi-analfabetas, mas que são sábias. Existem pessoas também intelectuais que são sábios, mas existem pessoas cultas e tolas ao mesmo tempo, que não sabem usufruir, que não sabem tornar teoria em praticidade. Ele conhece muito, mas não pratica aquilo que ele conhece. E é por isso então que Tiago diz: vocês precisam de ajuda. Talvez você vai ministrar essa aula, talvez eu estou ministrando aula para alguém aqui com conhecimento fantástico, mas que precisa de ajuda, que precisa ser auxiliado, porque algumas coisas não estão boas na sua vida. Vocês vão ministrar nas suas aulas, nas suas igrejas, para pessoas, para jovens com grande conhecimento, para pastores, para líderes, para obreiras com grande conhecimento intelectual, conhecimento teológico, conhecimento acadêmico, mas que são tolas, que não sabem viver a vida com a mente de Deus, não sabe olhar com os olhos de Deus para tais situações, não tem discernimento, não tem a sabedoria, não tem a percepção de que foram salvas para um propósito, e esse propósito é alcançar a maturidade espiritual, e não estão entendendo, percebendo que esse momento da sua vida é uma oportunidade que Deus está lhe dando para que você alcance a maturidade de um filho de Deus. Então nós precisamos de ajuda, e eu reconheço que eu preciso de ajuda, e oxalá que você também reconheça que você precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda divina, nós precisamos de ajuda divina. Então no capítulo 1, no verso 5, Tiago vai falar sobre a necessidade, e que nós precisamos de ajuda, amém? Que possamos ser ajudados pelo Espírito Santo, que possamos ser ajudados por Deus a viver uma vida melhor, a viver de forma agradável a Deus, diante da sua vontade. E Tiago agora, ele vai falar, eu estou tudo dentro da lição, tá? Eu estou só acrescentando aquilo que o nosso autor, porque não dá para colocar tudo, então essa é a nossa finalidade, é de acrescentar detalhes à nossa lição. Depois que Tiago fala sobre a sabedoria, depois que ele fala sobre a necessidade de ter essa sabedoria, ele vai agora mostrar para aquele povo que precisava de sabedoria, ele vai mostrar o que agora? O caráter de Deus. Por quê? Porque Tiago, ele estabelece muito bem claro, ele diz: vocês precisam de sabedoria. Querido, olha para mim, eu afirmei na primeira aula que essa epístola, ela é completamente o que? Judaica. Não pense os senhores que sabedoria para Tiago era sófos, era sofia, do grego, negativo. Sabedoria para os judeus é raham, ou uma das suas variações, é a sabedoria do conhecimento do povo judeu. Conhecimento para os judeus não era agregar teoria, mas era o que? Praticidade da teoria. A sofia era diferente.
A sabedoria para os gregos era o seguinte: quanto maior o meu nível intelectual, maior seria a minha proximidade com a divindade. Eu vou repetir: para os gregos, a sofia era: quanto maior a minha intelectualidade, maior era a minha proximidade com o divino. Para Tiago, ele não tinha isso em mente. Para Tiago, ele queria transformar teoria em praticidade, em virtude, e em virtude boa. Tá? É isso que nós temos que ter em mente. Então, quando Tiago fala sobre sabedoria, ele vai mostrar o que para esse povo? Aonde estava a sabedoria? E a sabedoria para Tiago não está nos livros acadêmicos. Para Tiago, a sabedoria não estava o quê? Não estava nos compêndios teológicos, não estava no miticismo, não estava nas literaturas filosóficas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a sabedoria você não vai encontrar fazendo um curso de autoajuda. Já viu esses cursos que tem espalhado por aí em algumas cidades? Vai vir um grande, a pessoa é economista, pós-graduado em desenvolvimento pessoal, em gestão, em marketing, em publicidade. Aí você vai fazer o curso do camarada. Aí você paga lá R$1.000 no curso, não sei quanto que é, mas você vai pagar R$1.000 no curso. Irmãos, Tiago, ele está mostrando o que? A fonte da verdadeira sabedoria. Essa sabedoria você não encontra nesses seminários, não. Você não encontra nesses cursos. Você vai lá na livraria e você vai pegar um livro. Eu estou com um livro aqui na mão, que eu extraí muita coisa dele. Aí você vai lá, nossa, eu estou lendo aqui um livro de autoajuda. Não pensem, senhores, que esse livro vai te dar a capacidade de resolver os problemas da vida. Tiago, ele deixa bem claro que o doador da sabedoria chama-se Deus. É isso que ele diz no verso 5. E se alguém de vós necessita, falta sabedoria, peça a Deus. Tiago, ele estabelece aqui agora, ele vai mostrar aqui o caráter desse ser. Ele diz, primeira coisa, peça. Você pode trocar a palavra peça por ore a Deus. Irmãos, aqui está o segredo da vida vitoriosa do povo de Deus: buscar a Deus. No século 17, 18, no século 19, o mundo sofreu um aborto. Houve uma ruptura entre a religião e a razão. Aí veio o iluminismo, que vocês conhecem. A ideia era que o homem seria o centro, Deus estaria de lado. Deus não era mais o centro, mas o homem passou a ser o centro da vida, da razão, do universo. Que a razão agora passaria a dominar os seres humanos. Depois nós vimos o Augusto Comte, o pai do positivismo, que ele tinha como ideia primária que a educação resolveria os problemas da humanidade. E nós vemos isso sendo pregado por alguns partidos políticos. Se nós tivermos a educação, resolve os nossos problemas. Eu não estou falando que não resolve, mas o problema é o seguinte: que para nós resolvermos os problemas da vida, não podemos recorrer exclusivamente a métodos humanos. Quem vai nos dar a capacidade de vencer as adversidades da vida não são essas filosofias vãs e pagãs, não são esses cursos de autoajuda, de liderança, de gestão, de marketing, de publicidade. Não. Quem vai resolver o problema do cotidiano, o problema da praticidade da vida, se chama Deus. É por isso que Tiago diz: ore a Deus, busque a Deus. Por quê? Porque Deus é o doador da sabedoria. Tiago estabelece aqui que ele é a fonte
Parece que Tiago aqui bebe em Paulo, quando ele diz: nele vivemos, existimos e nos movemos. Quando Paulo diz isso lá no Monte Areópago, que nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Ou seja, ele é a razão da vida, ele é a razão da nossa vida. E Tiago vai dizer o seguinte: se você pedir a Deus, peça a Deus sabedoria, capacidade de viver a vida conforme Deus quer que nós vivamos. Então, primeiro ponto que Tiago estabelece: ele é o doador da vida, é nele que nós teremos sabedoria. Irmãos, pare com essas coisas que nós estamos vivenciando nas nossas igrejas, autoajuda, psicologia, com todo respeito a esse negócio de psicologia. Nós não estamos precisando de psicólogos, nós não estamos precisando de terapeutas. Tem pessoas que vai anunciar, pessoas que virão na nossa igreja e diz: olha, estará aqui pregando um grande terapeuta. Nós não temos compromisso com terapeuta, nós não precisamos de terapeuta, nós precisamos de homens compromissados com a verdade, com a palavra de Deus. Não é a terapia que vai resolver o seu problema, não é a psicologia, não é a regressão, mas é a busca incessante de Deus que vai resolver o teu problema. Leva isso para a tua classe, querido. Leva isso para a tua classe. É isso que vai resolver os seus problemas, os nossos problemas. Então, primeiro, ele é doador, ele é a fonte da vida. É nele que emana toda a sabedoria de Deus. Então, se nós sabemos que ele é o doador, por que nós vamos beber em outros lugares? Por que nós vamos buscar alternativas? Vamos direto na fonte, vamos direto aonde quem tem para nos dar, e quem tem para nos dar é Deus. Queridos, depois de Tiago mostrar que ele é o doador, que ele é a fonte, ele vai mostrar uma outra característica de Deus. Qual é? Olha para o texto: peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago, ele vai afirmar que Deus não faz acepção de pessoas concernente à sabedoria. Para Deus não existe intelectual, para Deus não existe o analfabeto, para Deus não existe o incapacitado intelectual. Mas para mim, Deus não dará sabedoria, porque eu não sei ler e nem escrever. Eu só cursei o ensino fundamental, a antiga quarta série. Eu não tenho ensino fundamental, eu não tenho o ensino médio, eu mal sei assinar o meu nome. Ei, Deus não está interessado nisso não. Tiago, ele afirma aqui que a todos, ao letrado ou iletrado, ao semi-analfabeto ou ao analfabeto, para todos Deus quer dar o que? A sabedoria. E de que forma ele libera a sabedoria? Olha o detalhe, irmão: para todos, independente do seu nível de intelectualidade, ele dá sem medida. Glória a Deus por isso. Deus, ele não dá sabedoria mediante a sua intelectualidade, mas a todos ele dá de forma sem medida. A palavra liberalmente significa dar a ideia de algo único, algo sem reserva. Ele não dá a conta-gota, ele não faz acepção de pessoa. Para todos ele dá da mesma medida, basta pedir. Tiago, então, ele estabelece o que aqui? Primeiro, ele é o doador, ele é a fonte. Segundo, ele dá sem medida, ele não faz acepção de pessoas. E um outro detalhe que Tiago, ele vai nos afirmar, que Deus, ele dá para todos. E isso é muito interessante. Eu fiquei assim abismado de ver a maneira como Deus libera sabedoria. Porque sabedoria você não encontra nas escolas, nas universidades.
Não encontro nas pós-graduações, nos mestrados, nos doutorados, nos cursos de especialização. Sabedoria você encontra em Deus. E uma coisa que Deus garante, presta atenção, Deus garante a sabedoria a todas as pessoas que lhe clamarem. Presta atenção no que eu vou dizer. Você pode pedir riqueza para Deus? Pode, mas nem todos terão riqueza, porque a Bíblia diz que é dom. Você pode pedir qualquer dom para Deus? Você pode. Você pode pedir a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, variedade de línguas, profecia. Você pode, mas todos os dons que você pedir, você terá? Não. Nós aprendemos isso na epístola, na primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo de número 12, que não acontece isso. Que não acontece, ou seja, a Bíblia diz que Deus dá a quem Ele quer, Ele reparte para quem Ele quiser, ou seja, nem todos os dons que você pedir, você terá. Talvez um dom que você não pediu, você receberá. Por quê? Porque Ele quis, Ele viu que era necessário você ter esse tipo de dom. Para a sabedoria, esse método não funciona. A sabedoria está disponível a todos que pedirem. A terceira coisa que Tiago nos garante no caráter de Deus é o seguinte: se você pediu, está garantida. Você precisa simplesmente buscar a sabedoria. Olha o que o texto diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em gozo, e ser-lhe-á dada. O que Tiago está nos ensinando aqui? Tiago está nos ensinando, não há acepção. Deus, isso é garantia. É como a Constituição Federal, existem alguns artigos que é garantia, já é causa pétrea, não tem como mudar. As causas pétreas, elas não tem como mudar na Constituição, tá? Existe o procedimento que vocês sabem disso, mas em tese não tem, é garantia, está lá, tem que ser cumprido, tá? Eu sei que eu só estou dando esse exemplo para que vocês possam entender essa garantia aqui da sabedoria. A sabedoria é uma garantia constitucional de Deus. Se você pedir, Ele não pode dizer não. Ele não pode dizer para você: não, Maria, mas dentro da minha vontade soberana eu não posso lhe dar sabedoria. Não, dentro da vontade soberana, Maria, o João, pode estar pedindo dom de variedade de línguas, e Deus pode olhar para você e dizer: não, eu não quero te dar o dom de variedade de línguas, eu vou te dar o dom de discernimento de espírito, e você tem que aceitar, porque isso faz parte da soberania de Deus. A sabedoria não. A sabedoria, Tiago, está dando uma garantia constitucional, que está na lei de Deus, que todos aqueles que pedirem sabedoria diretamente na fonte serão atribuídos a eles, serão conferidos a sabedoria. Então todos nós podemos usufruir da sabedoria, de viver uma vida melhor. E aí nós vamos lá para Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Que no capítulo 3, do verso 13 ao 18, Tiago vai falar agora sobre a praticidade da sabedoria. Agora Tiago, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês que dizem ser sábios e inteligentes, eu quero que vocês mostrem isso para mim. Eu achei muito interessante no verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Então mostre pelo seu bom trato. Olha a expressão mostrar. O verbo mostrar significa aqui no original mostrar o que está oculto, o que ninguém está vendo, o que está dentro de você. E aí eu fiquei pensando, o que Tiago quis dizer com isso? Mostre, o verbo mostrar. Sempre eu mostro aquilo que ninguém está vendo.
aquilo que ninguém está observando, aquilo que está oculto. E o que Tiago quis dizer com isso? Tiago quis dizer o seguinte: mostre as suas crenças agora. Mostre o teu conhecimento, aquilo que você aprendeu na escola dominical, o que você aprende no culto de ensino, aquilo que você aprende lendo a Bíblia. Mostre agora as suas crenças, mostre agora a sua fé, mostre agora os seus valores. Através das suas atitudes, eu vou conhecer as suas crenças. Através da praticidade da vida, eu conhecerei os seus valores internos. É na parte externa que eu conheço o interno. Eu só conheço alguém que ame quando ele demonstra amor. Não existe essa ideia de amor oculto. O amor tem que ser posto em prática. Não basta dizer eu te amo, mas eu tenho que demonstrar que eu lhe amo. Não basta eu dizer que eu te valorizo, mas se na praticidade eu não valorizar alguém. É isso que Tiago começa no versículo 3. Eu quero que vocês mostrem isso. Eu quero que vocês mostrem. E de que forma? Primeiro, no relacionamento. É por isso que ele usa a palavra bom trato. Eu quero ver nas relações interpessoais qual é a maneira que você irá se comportar. Então eu quero que você demonstre. Primeiro, são nas relações interpessoais. E é muito interessante que Tiago diz o seguinte: mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. Tiago usa a palavra bom trato e a palavra mansidão. Então, primeiro, eu tenho que mostrar a minha sabedoria. No que? Nos relacionamentos interpessoais. E quando nesses relacionamentos interpessoais surgir a oportunidade de eu comandar, de eu chefiar, de eu liderar algumas pessoas, eu não posso exercer isso que me foi delegado de qualquer forma. Eu preciso exercer com mansidão. É isso que Tiago está falando aqui. Eu quero que você se mostre nos bons tratos, e quando lhe for conferido a autoridade de liderança, lidere com mansidão. Nos relacionamentos interpessoais, também se relacione de forma mansa, porque mansidão não é fraqueza, mas mansidão é saber usar o poder sob controle, é ter o domínio próprio sobre você mesmo. Sobre você mesmo. Então, mansidão não é fraqueza, mas é o poder sob controle, é o poder administrado. E é isso que Tiago está querendo dizer. Eu quero que vocês demonstrem, irmãos, porque hoje tem muita conversa no nosso meio, tem muito diz que me diz, tem muita. Hoje se prega muito e se vive pouco. É esse o problema nosso. Nós estamos pregando muito, ensinando muito, vivendo pouco. Nós trabalhamos bonito na internet, mudamos o visual, colocamos uma faixa de efeitos especiais, uma musiquinha no final, uma musiquinha no começo, fazemos uma produção mais elaborada de multimídia, fazemos umas coisinhas mais bonitas, falamos, usamos a oratória, mas e na praticidade? E a vida, no cotidiano, como que está sendo? É isso que nós precisamos mudar, é isso que eu preciso mudar, é isso que você, como professor, líder, obreiro, obreiras, precisam mudar. Nós precisamos falar e agir, precisamos pregar e precisamos viver. Nós precisamos o que? Mostrar, como o Tiago diz. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Essa pergunta ela soa para nós. Eu sou sábio, vocês também são sábios. Agora vamos mostrar isso. Tiago parece que ele está mostrando para nós professores, para os nossos pastores, para nós ensinadores da palavra de Deus. Vocês são sábios? Mostrem agora no trato com as pessoas. Eu quero ver se vocês abusam da sua autoridade.
ou se vocês agem com mansidão, se vocês sabem controlar aquilo que lhe foi dado. É muito forte a lição de Tiago, ela é muito forte. E Tiago, depois ele vai falar sobre a origem da sabedoria. E ele diz no verso de número 15, qual é a palavra essa? A do versículo 14, tá? Que ele diz no versículo 14, mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa o quê? Que ele acabou de falar no verso 14, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago ele vai falar sobre 3 tipos de sabedoria que não vem de Deus. Ele vai falar sobre uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Se nós pegarmos isso no original grego, é uma crescente. Sabedoria terrena é a sabedoria que pertence somente a essa terra, que pertence aos conhecimentos que o homem adquire nos bancos das escolas, das universidades. Foi aquilo que eu já falei agora há pouco sobre o positivismo, o iluminismo. Esse tipo de sabedoria é terrena, Depois nós temos a sabedoria animal, que é a sabedoria não espiritual, é a sabedoria que não vem do Espírito. Mas em alguns textos bíblicos, essa mesma palavrinha animal ou não espiritual é traduzido por sensual. É o tipo de sabedoria que vem desmentir as verdades da Bíblia, que vem persuadir nós para não acreditarmos nos conceitos bíblicos, mas acreditarmos nos conceitos humanos. Por exemplo, aquilo que é ensinado nas novelas, sobre que o casamento entre homem e mulher não é tão válido, mas nós podemos tolerar, tá? O casamento entre homem com homem e mulher com mulher. Essas inversões de valores que vem tentando seduzir a mente do homem. Esse tipo de sabedoria é chamada na Bíblia de não espiritual, ou animal, ou seja, que não tem razão. E depois nós temos a sabedoria diabólica, que é a sabedoria não de Deus, mas que pertence aos espíritos da maldade, que pertence diretamente ao diabo. Então o que Tiago ele está nos confrontando aqui é o seguinte: Tiago está nos confrontando. Você é sábio? Você diz que é teólogo, diz que é professor de hebraico, professor disso, professor daquilo, mostre para mim. É isso que Tiago está querendo dizer, porque a sabedoria que vem de Deus diz no verso de número 17, mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. O verso de número 17, ele combate o verso de número 14, 15 e 16. Porque no verso 14, 15 e 16, ele vai falar sobre uma sabedoria que promove o que? Inveja, facção, divisão dentro da igreja, partido gospel dentro da comunidade evangélica. Não vem de Deus. É por isso que Tiago ele diz que a sabedoria que vem do alto, primeira coisa, ela é ágnos, ela é pura, ou seja, ela não tem nenhuma contaminação humana, ela não tem nenhuma contaminação animal e nenhuma contaminação diabólica, ela está isenta de qualquer coisa externa, ela tem a essência de Deus, ela é pura, ela não tem inveja, ela não tem facção. Tiago vai dizer que a sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica, ela não promove briga, ela produz paz, ela produz alento, ela é moderada, ela sabe administrar as situações controversas, é tratável, sabe tratar as pessoas todos de igual modo. A sabedoria ela é cheia de misericórdia, ela não olha para quem está fazendo, mas ela olha o que ela precisa ser feito. Lembra do irmão samaritano? Misericórdia aqui é que nós não temos tempo de esmiuçar isso no original.
tá? No original grego, que é tremendo. Aqui Tiago tinha em mente com certeza a parábola do bom samaritano. Não olhamos para quem, mas devemos olhar porque estamos fazendo para Deus. Tiago, aqui ele tem em mente, que eu tenho quase certeza, o bom samaritano. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, mas aquele que estava ali cabisbaixo, que estava moribundo, passou o sacerdote, não olhou, passou o levita, não olhou, mas o samaritano não olhou a nacionalidade dele, o samaritano não olhou em que terra ele vivia, mas olhou a necessidade dele e para quem ele estava fazendo, que era para Deus. E isso aqui é muito interessante. O sábio não olha para quem, mas olha o motivo que ele tem que ajudar. Esse motivo porque ele foi salvo por Cristo. E como salvo, ele não olha a nacionalidade, ele olha uma alma, ele olha a necessidade daquela alma. E ele diz ainda aqui, e de bom fruto, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ou seja, a verdadeira sabedoria, ela não pode ter segregação, ela não pode ser uma coisa aqui dentro e lá fora outra coisa, ela precisa ser pura, ela precisa ser imaculada, ela não pode ter nenhuma mancha nela. A sabedoria ela não pode ser hipócrita, ou seja, aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra, ou lá fora é uma coisa e aqui dentro é outra. Duplicidade de caráter. A verdadeira sabedoria, ela não age de forma arrogante, ela não vê o outro inferior a si mesmo. O texto bíblico sempre diz que eu devo considerar vocês superiores a mim. A verdadeira sabedoria, ela não é arrogante. O arrogante só vê ele, o arrogante só pensa nele, o arrogante só quer para ele. E isso nós estamos observando nos ciclos entre pregadores itinerantes, entre os ensinadores itinerantes, um querendo ser maior do que o outro, um querendo publicar coisas no Facebook para dar maior ibope do que o outro. Irmãos, vamos parar de arrogância, vamos pensar no reino. Sabe quem é grande? É Ele. Sabe quem é poderoso? É Ele. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer, sem Ele eu não posso pregar, sem Ele eu não posso ensinar, sem Ele eu não consigo alcançar os corações de vocês, sem Ele eu não consigo viver, sem Ele eu não tenho conhecimento para transformar em praticidade, para transformar em sabedoria. Eu preciso dEle. A verdadeira sabedoria, ela não é arrogante, e nós precisamos combater a arrogância em cima dos nossos púlpitos. São homens arrogantes. Quantos homens arrogantes que menosprezam o conhecimento de outras pessoas. Então a verdadeira sabedoria, ela não pode ser arrogante, ela precisa ser humilde. Ela precisa ter a ideia de que aquilo que Deus me deu e a capacidade que eu tenho de administrar certas situações, eu preciso ser tolerado com o meu irmão que ainda não recebeu essa capacidade, que ainda não tem essa certa capacidade de administrar situações. O meu desejo, queridos, é que nós possamos viver uma vida verdadeiramente sábia, que o Espírito de Deus entre na nossa vida e que nós possamos se tornar sábios. Vamos entender o seguinte, que esses momentos da vida são momentos de oportunidade em que Deus nos quer levar à maturidade. Leva isso para a sua classe, leva isso para a sua vida, leva isso para a sua família, leva isso para o seu ministério, que nós precisamos saber que a sabedoria vem de Deus, e ela é pura, ela é misericordiosa, ela é pacífica, ela é santa. Que Deus nos guarde e que Ele possa nos dar a verdadeira sabedoria. Que o Raham de Deus entre na nossa vida, que nós possamos receber essa capacitação divina
de sermos sábios, de olhar como Deus olha, de ver como Deus vê, e possamos viver dias melhores, sem murmurar, sem maldizer circunstâncias, mas glorificando a Deus, porque Deus verdadeiramente está no controle da minha vida, da tua vida e da vida dos teus alunos. Que o Eterno continue lhe abençoando, que o Eterno continue lhe dando sabedoria. Nunca desista de pedir, porque isso já está na Constituição de Deus, é garantia. Peça a Deus, que eu tenho certeza que Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele lhe dará sabedoria. Tenhamos toda uma semana abençoada. Até semana que vem, querendo Deus.